Situação cada vez mais complicada de Wilson Witzel, depois daquilo que aconteceu do 14-1 de ontem lá no STJ, e a informação é de que os agentes encontraram indícios de tentativa de destruição de provas e de vazamento de informações da operação que resultou no afastamento de Wilson Witzel do governo do Rio de Janeiro. A situação dele cada vez mais complicada e o quadro está praticamente fechado. O Witzel não volta para o governo do Rio de Janeiro se a gente for olhar finamente esse assunto, né, Zaidan? Ah, sem dúvida. O placar foi terrivelmente pesado para o Witzel. Inclusive o presidente da Corte Especial, que são os 15 juízes mais antigos do STJ, lembrando que, na verdade, 4 deles resolveram que não poderiam participar, porque consideraram que, em razão de envolvimentos em alguma ordem ou de alguma ordem com gente envolvida no processo, eles se consideravam impedidos e foram substituídos. Mas o presidente só seria obrigado a votar em caso de empate, um 7-7. E, no entanto, não aconteceu isso, mas ele resolveu votar, né? Resolveu dizer que também era favorável ao afastamento do Witzel. E lá no começo, a ministra Laurita Vaz disse que durante o cumprimento dos mandatos de busca e apreensão, isso há 6 dias, né? Agentes encontraram em endereços ligados a investigados documentos rasgados. A quebra de sigilo telemático, né, de mensagens eletrônicas também aponta para um possível movimento no sentido de fazer com que provas desaparecessem e também para um vazamento de informações nocivo à apuração dos fatos. Então, a juíza, a ministra Laurita Vaz, disse que no dia das buscas e apreensões foram encontrados documentos rasgados com investigados, em clara tentativa de destruição de elementos úteis à apuração dos fatos. Há evidências de vazamentos de informações sensíveis da investigação, pois se constatou que os referidos foram informados da deflagração da operação isso foi constatado a partir da quebra telemática nas conversas colhidas entre os investigados, né? E a Laurita Vaz diz que há fortes evidências do cometimento de crimes gravíssimos envolvendo, em primeiro plano, supostamente, o governador do estado e a primeira-dama, Helena Witzel. A derrota do Witzel no STJ só não foi por unanimidade, porque o ministro Napoleão Nunes Maia discordou do relator. Ele lamentou que os advogados de defesa não tenham sido ouvidos antes do afastamento e criticou ainda o fato de a decisão ter sido tomada monocraticamente. Os ministros Maria Tereza de Assis Moura e Mauro Campbell afirmaram que o afastamento deveria ter sido decidido desde o início pela Corte Especial, mas referendaram a decisão do Gonçalves. E outros ministros entenderam que era necessário o relator decidir sozinho, porque a questão era urgente, evitando assim mais desvios de recursos destinados ao combate à Covid. Ou seja, para os ministros do STJ, o crime continuou sendo praticado dentro do governo do estado do Rio de Janeiro. Gravíssimo, né? E é bom lembrar que também há investigações a respeito do que fez o Cláudio Alencar, que agora é o governador em exercício, Cláudio Castro, e há também investigações a respeito do que fez o presidente da Alerj, o André Ceciliano. E falando nisso, porque o André Ceciliano, além das denúncias referentes a desvio de dinheiro que deveria ser usado integralmente no combate ao coronavírus e aos seus efeitos socioeconômicos e, claro, sanitários, além da denúncia de que o presidente da Alerj e outros deputados participaram junto com Witzel e Cláudio Castro do desvio de dinheiro e do recebimento, um esquema de recebimento de propina que se daria
com o dinheiro sendo enviado a municípios indicados pelos deputados e daí voltariam para a Assembleia Legislativa em forma de propina. O presidente da Alerj também já era lá atrás investigado dentro daquele esquema de rachadinha, né? Que também levou a investigações e denúncias contra o hoje senador, antes deputado estadual, Flávio Bolsonaro. E falando nisso, Ronald, o Queiroz chegou a cerca de 2 horas e 20 minutos ao Ministério Público Federal para prestar depoimentos. Mas aí, especificamente, não sobre o esquema de rachadinha, mas sobre a suspeita de que houve vazamento da Operação Furna da Onça, deflagrada em 2018 pela Polícia Federal. A operação investigou corrupção na Assembleia Legislativa. E há a denúncia de que o Flávio Bolsonaro teria recebido, isso inclusive uma denúncia feita pelo Paulo Marinho, que é o suplente, né, do Flávio Bolsonaro no Senado, e era amicíssimo, ou pelo menos um apoiador de primeira hora da candidatura do Jair Bolsonaro à presidência e do Flávio Bolsonaro ao Senado, é claro, tanto que ele é o suplente. E ele, Paulo Marinho, disse que um delegado da Polícia Federal teria informado o Flávio Bolsonaro a respeito da operação e que ela seria adiada para que não prejudicasse o resultado do segundo turno da eleição para presidente. Então é a respeito disso que o Fabrício Queiroz está sendo ouvido. Se é que ele está falando alguma coisa, pode ficar em silêncio, mas é a respeito desse assunto que ele foi convocado para comparecer ao Ministério Público Federal do Rio e chegou lá às 2h20 desta quinta-feira, Ronald. Zaidan, mas o que paira nos últimos dias e com o afastamento de Witzel, Cláudio Castro agradecendo mensagens de Flávio Bolsonaro, e cairá no colo de Cláudio Castro com o não retorno de Wilson Witzel, e se ele continuar governador interino, que nada aconteça, afinal de contas ele fez também teve busca e apreensão em endereços dele, né, na mesma investigação que levou o Witzel a perder ou se afastar do cargo. Ele vai escolher o Procurador-Geral do Estado, que vai tocar processos, inclusive processos que podem envolver integrantes da família Bolsonaro, inclusive Flávio Bolsonaro, citado há pouco por você. Esse cerco pode ficar bem estranho nos próximos meses se assim se configurar, né? Pode, e aí cresce a importância, né, Ronald, do Ministério Público Federal e também, é claro, da Procuradoria-Geral da República, não é? Porque há uma investigação que é no âmbito federal, com Polícia Federal e Ministério Público Federal, e o Cláudio Castro, segundo os investigadores, teria participado exatamente desse esquema de dinheiro que saiu do cofre do Estado para a Assembleia Legislativa, as sobras voltaram para os cofres do Estado, saíram de novo, foram para municípios indicados pelos deputados, saíram de novo, aí dos municípios, e foram para o bolso dos deputados estaduais, para um grupo de deputados estaduais, em forma de propina. E aí entra exatamente a denúncia contra o Cláudio Castro, né, que terá esse papel importantíssimo em relação a outras investigações. Então que esses caminhos não se cruzem, né? Não se cruzem, que uma coisa não influencia a outra, né? E que o Ministério Público Federal e, claro, a Procuradoria-Geral da República continuem no mesmo caminho das investigações, né? Independentemente dessa prerrogativa que passa a ter o Cláudio Castro de apontar o próximo procurador do Estado. Aliás, isso foi citado pelo Witzel, né? Ele ainda falou, tá vendo por que deram 180 dias? Ele deu como motivo, claro. Exato. E ao mesmo tempo, hoje, na nota que ele soltou, ele afagou o Cláudio Castro, não é? Desejo sucesso e tal, mas ele havia dito lá que queriam tirar dele o direito e a prerrogativa de fazer essa escolha.